Gênesis capítulo 1, versículo 26, para a gente começar essa mensagem. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Deus falou comigo e vai falar com você também, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra do Senhor. Diz assim, Gênesis 1, 26. E Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenham ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criaram. E Deus abençoou e lhe disse: sejam fecundos, multipliquem-se e enchem toda a terra. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês e para todos os animais da terra. Todas as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, eis que era muito bom. Houve tarde e manhã no sexto dia. Feche seus olhos por um instante, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa derramar sobre nós aqui espírito de sabedoria, de revelação, e que o Senhor possa encontrar terrenos bons aqui, porque a sua semente vai ser lançada aqui nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos ativar aqui, Pai, qualquer espírito cativo para viver o novo de Deus, Pai. Em nome de Jesus, amém. Gente, eu queria ler esse texto, para mim entrar no tema que Deus falou para mim, porque é interessante que a gente lê esse começo da criação e a gente percebe que Deus, Ele dá limites para toda a criação. Para o céu, para as águas, Ele fala, você vai ir até aqui. Os animais que são submissos a nós, né? A lua, as estrelas. Deus dá limites a todos essas coisas da criação. Mas quando Ele cria nós, imagem e semelhança dEle, Ele nos dá poder e autoridade para dominar sobre tudo isso. E é isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Esse poder e autoridade que Deus nos deu, é interessante que começa da criação, esse poder e autoridade, e Ele vai terminar na eternidade, porque a gente vai governar com Cristo também na eternidade. Então a gente tem uma autoridade desde a criação até a eternidade. Um governo com Cristo. Então, o título, a mensagem de hoje, primeiro assim, repita assim comigo. Fala para o seu irmão que você está olhando sério para mim. Não é o apóstolo Daniel que está aqui, infelizmente. Fala assim para o seu irmão: se você começar a entender o propósito de Deus para você, não haverá fronteiras para os seus sonhos. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, só para quebrar o gelo. Porque você ficou em domingo, você ficou lá em domingo ainda. Aleluia. Então o tema da minha mensagem é invadindo novas fronteiras. Em nome de Jesus. Quando eu penso nesse título, a gente já falou sobre isso, é o tema do nosso ano. As nossas estacas, estender a tenda. Mas quando eu penso nisso, invadindo novas fronteiras, eu já penso, sabe no quê? Nos refugiados. Porque eles vivem por uma chance de invadir a fronteira de outro país. E é interessante que os refugiados que fazem fronteiras com o Brasil, a maioria do Brasil recebe, né? Que esses refugiados, eles já vêm preparados para o tudo ou nada. Esses refugiados que vêm de outros países, geralmente eles estão passando por perseguições religiosas, por perseguições políticas, por pobreza, por misérias. Então, eles querem uma nova fronteira.
Eles querem pisar em um novo solo fértil. E aí, o interessante é que eles não vêm com mochila. Eles não vêm com nada no corpo. É só a roupa do corpo, pastor Daniel. Se tiver que pular o muro, se tiver que cavar o buraco, ele vai. E é isso que Deus falou para mim. Para entrar nesse tempo novo, muita gente vai entrar. Mas a gente tem que invadir. A palavra é invadir as novas fronteiras. Então, em nome de Jesus. Então, logo eu penso nos refugiados, né, que invadem as nações, os países. E qual que é o significado de fronteira? A fronteira é, na maioria das vezes, confundido com a noção do limite. Considera-se nesses casos que a fronteira é uma linha imaginária ou um marco histórico, geográfico que separa duas ou mais nações. Então a fronteira é aquela linha imaginária, né? Daqui para cá é o Paraguai. Quem já foi para o Paraguai aqui? Daqui para cá é o Brasil. Então, é uma linha imaginária que você tem que romper. E os refugiados, eles vão com tudo. E o que é então invasão? O título é Invadindo Novas Fronteiras. Invasão é o ato ou efeito de invadir. É uma entrada violenta. É uma ocupação. É uma tomada de terra. É uma conquista. É uma entrada em assalto. É um apoderamento. Mas eu gostei mais disso. Eu gostei mais dessa palavra. É uma entrada violenta. Gente, esse ano, a gente tem que entrar violentamente nos planos de Deus. É uma entrada violenta. E olha só. Deus foi muito claro comigo. Deus hoje nos pede para agir com violência. Para tratar com as coisas do reino esse ano. Esse ano, se não acontecer, não vai acontecer mais, gente. Me desculpa. Se não acontecer esse ano, não acontece mais. Eu vi uma frase, olha só. Essa frase, eu esqueci o nome do pastor. É um pastor, acho que é um pastor americano. Olha só essa frase que tem a ver com esse título. Quando estamos longe da vontade de Deus, ficamos em perigo. Porém, quando estamos alinhados e fazendo a vontade de Deus, nós tornamos perigosos. Nós temos que tornar perigosos, no bom sentido, levando a palavra de Deus debaixo do braço e espalhando a salvação por aí. Em nome de Jesus, que qualquer medo venha cair por terra nessa noite, você seja ativado pelo Espírito Santo, você vai se tornar um perigo para o inferno, em nome de Jesus. Olha só, eu queria entrar aqui então. Essa mensagem vai basear em 3 personagens. Eu acho que o primeiro personagem é um personagem principal da minha mensagem. Abra sua Bíblia aí, Deuteronômio 34, versículo 9. Essa noite a gente vai invadir as fronteiras espirituais, em nome de Jesus. Recebe. Isso aqui não toca direito. Para a gente começar, Deuteronômio 34, versículo 9. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria. Repita o que ele estava cheio. Estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Gente, você deve conhecer a história de Moisés, o Êxodo ali, Deuteronômio, toda a história, mas é bom sempre reler. E aqui, daqui a pouco a gente vai ler o texto do chamamento de Josué, da convocação de Josué. Mas, qual que era o contexto de Josué até então? Moisés, ele deixa um legado para Josué. Ele ora em posição de mãos, cheio do espírito da sabedoria. Mas qual que era o contexto? Ele viveu todas as experiências que Moisés passou. Ele estava lá.
Ele estava lá quando o maná caiu do céu. Ele estava lá, Josué, quando a água saiu da rocha. Ele foi treinado como um líder de guerra. Ele foi enviado como espia. Ele passou por tudo que Moisés passou. Ele estava lá, sendo treinado. E aí, olha só, Êxodo 33:11, não precisa abrir. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial. Porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Gente, Josué não arredava o pé de Moisés, porque acho que no fundo ele sabia que a hora dele ia chegar. Josué é descrito como um jovem escolhido por Moisés como seu assistente pessoal. Antes, em Êxodo 17, somos informados que Moisés delegou a ele o comando das tropas israelitas que lutaram contra os saqueadores amalequitas. Quando Josué saiu do Egito, ele já tinha aproximadamente mais de 40 anos. Por isso, alguns estudiosos consideram a possibilidade de ele ter sido treinado militarmente pelo exército de Faraó. Agora, abra sua Bíblia em Josué, capítulo 1. A gente vai ver o chamamento de Josué, a convocação de Deus para Josué. Tem muita coisa que a gente vai servir para nós nessa noite. Josué capítulo 1, versículo 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou com Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo está morto. Prepare-se agora e passa este Jordão, você e todo este povo, e entra na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puser a planta do pé, eu darei a você, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi aos pais dele. Então somente seja forte, muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar do livro dessa lei, pelo contrário, medite nele de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. O chamamento de Josué é uma convocação. E eu não sei como que está no título de vocês, mas o título meu está assim, ó: Deus anima Josué. Nossa, que animação, porque ele já começa falando que Moisés morreu. Ele já começa dando uma notícia super ruim. Ele sabe da morte do seu líder, do seu pastor, do cara que cuidava dele pela boca de Deus. Então, ele está diante de uma convocação. Ele está diante de uma promessa. A primeira vez que Deus conversa com Josué, não é uma conversa fácil. É uma conversa dura. Seu líder morreu, assuma as coisas. Até então, Josué, ele lidava, pastor Daniel, ele lidava com acampamento no meio do deserto. Ele lidava com o que ele esquentava a cabeça? Eu preciso de água hoje, eu preciso de comida hoje. E ainda assim o maná caía. A preocupação de Josué até então eram coisas pequenas que Deus estava provendo. Agora, Deus convoca ele e fala assim: agora você vai ter que ser um general de guerra. Agora você vai ter que se posicionar. E
Às vezes, gente, o novo de Deus, a gente fala tanto do novo de Deus. Uma vez eu estava conversando com um jovem, ele falou: nossa, pastor, eu acho que o novo de Deus nunca vai vir para mim, porque é sempre o mesmo emprego, é sempre a mesma moto, é sempre o mesmo, sabe? Mas às vezes o novo de Deus, ele vem com notícia de luto. Às vezes o novo de Deus, ele vem revestido com uma má notícia, assim como Josué recebeu a notícia da morte de Moisés. Queridos, o novo de Deus não vai vir lapidado para você. Você vai ter que construir. E às vezes vai vir uma notícia não agradável para você também. Mas, porém, um dos primeiros versículos que a gente leu, Josué era cheio do espírito da sabedoria. Quando você caminha, então, olha só, quando você caminha perto do seu líder, quando você caminha perto do seu mentor, pastor, você vai se enchendo de sabedoria, gente. Deus sabia que ele estava preparado, pois estava cheio do Espírito de Deus. A partir desse momento, Josué, de coadjuvante, ele assume o seu papel na história. E ele se torna o papel principal dessa narrativa. Aí, o que eu vou falar para você? Quantos aqui já tiveram decepções com a igreja ou com homens, né? Eu vou falar de decepções com homens dentro da igreja. Muitos. Gente, imagina toda a história de Josué. Ele viu o povo murmurar contra Moisés. Ele viu o povo ter essas decepções contra Moisés. Mas agora Deus levanta ele de um coadjuvante para um papel principal. E esse ano é o que vai acontecer com você, meu irmão. Sabe por quê? Porque eu não sei se você veio, a gente recebeu bastante gente esse ano, mas qual que é o contexto nosso, da Shalom? Quem está desde o início, viu o apóstolo sofrer, viu a gente ser, vamos dizer assim, rejeitado, e viu o apóstolo ir bem, e viu o apóstolo ir mal. E Deus fala assim para nós hoje: agora é você que tem que pisar com a planta dos seus pés, para você invadir uma nova fronteira. Moisés está morto. Pisa com a planta dos seus pés, que eu aumento as suas fronteiras. É só pisar. Pisa com a planta dos seus pés, que eu determino os limites que eu tenho para você. É um ato de fé. Quem pisa a planta dos pés, descobre novas fronteiras. As expectativas de Josué até então eram com coisas pequenas. E agora ele vai lidar com coisas grandes. Ele viveu privações no deserto e agora ele precisa se posicionar para invadir as novas fronteiras. E eu vou falar uma coisa para você. Para você invadir um novo nível espiritual, para você invadir uma nova fronteira, eu sinto em lhe dizer, mas seu pastor não vai junto com você. Ele vai te dar força. Ele vai te dar palavras de incentivo. Mas na hora que você pisar a planta dos seus pés em uma terra desconhecida, é você e Deus. Então Deus hoje quer que você pise os seus pés em um terreno desconhecido. Em nome de Jesus. Então, agora, hoje Deus nos pede para dar um próximo passo. E eu creio que esse ano, tudo que foi profetizado sobre nós, sobre o Brasil, vai acontecer. E esse versículo, eu vou ler o versículo de novo. Todo lugar, o versículo 3, tá? Se você quiser ler. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, eu tenho dado a vós, como prometi a Moisés. E depois no versículo 4, ele fala as fronteiras. Então, o segredo primeiro é fazer o ato de fé. Parece tão clichê isso, né? Parece que todo pastor fala isso, mas duro que é verdade.
Esse ano a gente viu domingo aqui que o apóstolo falou, existe uma porta aberta, existe um ano de oportunidades, mas eu sinto em lhe dizer, se você entrar com um pé só, você vai ficar. Se você entrar com o calcanhar, você vai ficar. Se você entrar com o dedão, você vai ficar. Deus fala, entra por inteiro. Entra por inteiro, que eu vou expandir suas fronteiras. Tão importante saber onde pisar os pés, é saber também onde não pisar. Tão importante saber onde pisar os pés, é também saber onde não pisar. Mas isso daí é mais fácil. Sabe por quê? Porque a gente já está acostumado a pisar em lugares ruins. Gente, com todo respeito, a gente gosta de um terreno cheio de lixo para pisar. A gente gosta de um terreno cheio de lixo com a pornografia para nós pisar. A gente gosta de pisar num terreno cheio de orgulho, de egoísmo, de mentira, de divisões. E aí quando é para a gente pisar nesse terreno, porque a gente sabe, a gente pisa no terreno e a gente até sapateia, porque é o que dá prazer para a nossa carne. Deus fala hoje para nós, esquece esse terreno velho. Eu tenho uma direção até o mar, até o Líbano para você. Eu tenho uma nova fronteira para você explorar. Esquece o pecado. Mas entra com a planta dos seus pés. Aí, esses dias eu estava pensando, né? Eu gosto muito da passagem que Pedro sai caminhando nas águas. Já ouviu várias pregações sobre isso, né? Amém? Quem já ouviu várias pregações sobre Pedro caminhando nas águas? Mas aí eu assisti de novo aquela cena do The Chosen, porque os caras foi perfeito. E aí eu percebi uma coisa, na cena, quando Pedro sai do barco, pastor Daniel, eu percebi que naquela cena da série, eles deixaram a câmera, a filmagem mais escura. De propósito, eu acho. Porque, gente, vou contar uma coisa para você. Uma vez, eu fiz um cruzeiro em alto mar. Top, uma delícia. E aí, quando você ia dormir, você fechava o quarto, e aí você só ouvia o motorzão do navio. E aí você fechava as janelas, e você tinha um acesso para olhar no mar. Gente, eu nunca vi algo mais escuro que o mar. E as luzes do barco se apagavam também. Era assustador. O mar é um breu. Aí eu comecei a olhar aquela imagem, comecei a ler o texto de novo. E o Espírito falou bem forte para mim. Pedro pisou no escuro. Antes de Pedro pisar na palavra, ele pisou no escuro. Gente, não tinha lanterna não. Dos pescadores de plantão aí, que leva a lanterna para pescar. Não tinha lanterna, não tinha nenhuma iluminação. Ele pisou no escuro, vendo um fantasma na frente dele, pior ainda. Só que aí quando ele pisa no escuro, no breu, Salmo 119 começa a florescer na vida dele. Aí ele pisa no escuro, puf, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. Aí começa a acender um novo e vivo caminho na vida dele. E ele começa a caminhar sobre a palavra. Começa a se acender um caminho novo. Gente, em nome de Jesus, você vai ter que pisar no escuro esse ano. Fala para o seu irmão, fala com cara de profeta para ele. Fala assim, você vai ter que pisar no escuro esse ano. Mas se você entrar com a planta dos pés, o caminho vai se acender, porque a palavra é viva e eficaz. Você acredita nisso? Aleluia! Aplauda o Senhor. A gente vai pisar no escuro, mas Ele vai acender o caminho. Ele vai acender o caminho. Esse ano vai ser um ano profético. A primeira mensagem dessa série, né, pastor? O apóstolo falou sobre mentes proféticas. Mentes proféticas. O segundo culto, o pastor Daniel fala sobre visão. Visão profética. E hoje eu estou falando para você avançar com os seus pés.
Gente, a gente combinou isso. Está na hora de você se posicionar, se levantar. Tire a sandália dos seus pés, que o lugar que você vai pisar é santo. Começa a fazer uma limpeza. É agora ou nunca. Amém? Quando você coloca a planta dos seus pés, Deus acende novas opções na sua vida. Ele ilumina o caminho, expande as suas fronteiras. A pergunta é: em que área das nossas vidas nós precisamos pisar os nossos pés? Que área, irmão? É área financeira? Eu queria focar na área ministerial nessa noite. Tem gente que já fez exame 3 vezes. Tem gente que faz, mas não consegue pisar por inteiro. É sempre no dedinho assim, ó. Aquela água gelada. Pisa e volta. Em nome de Jesus, a partir de hoje não vai ter mais isso na sua vida, amém? Você vai entrar com tudo, amém? Agora, olha só que interessante. Aqui no capítulo 3, no versículo 12. Abre aí para a gente fazer essa leitura. Josué, ele começa a conquistar tudo. E ele invade o Rio Jordão aqui, a travessia, com o ato profético. Meu Deus, olha só. Ele invade as fronteiras do Rio Jordão. Eu vou ler, vai. Capítulo 3, verso 12. E agora, escolham 12 homens da tribo de Israel, um de cada tribo. Quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levavam a arca do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas. Meu Deus. A saber, as águas que vêm de cima se amontoarão. Quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam adiante do povo. Versículo 15. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira da água, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, durante o tempo da colheita. 16. As águas que vinham de cima pararam de correr. Levantaram-se num monte, numa grande distância, até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as águas que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Quando você pisa com os seus pés, num ato de fé, primeiro você pisa na terra, você conquista a terra, aí vai subir no nível, aí você pisa na água, aí você vê o milagre face a face. Porque as águas vão ser cortadas na sua vida, gente. Você vai subindo de nível, e quando você pisa nas águas, você vê um milagre face a face. Quando você pisa em terra, mais para frente, você também pode pisar nas águas e ver o milagre diante dos olhos. Aí você se acostuma com isso, e você começa a viver uma vida de milagres. Você vai começando viver uma vida de milagres. Então, eu vou encerrar a parte de Josué aqui. Primeiro personagem meu, Josué, um cara que foi treinado, mas do nada, para ir para o novo, ele teve que receber uma notícia péssima, e ele pisou com as plantas dos pés e invadiu uma nova fronteira. Agora, eu queria falar de outro personagem. Abre sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 12. João 12. Vou tomar outra golada aqui. Aleluia. Diz assim, Jesus é ungido em Betânia. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia
e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que esse perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso, não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixa que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Um outro personagem que invadiu outro tipo de fronteira, que invadiu as fronteiras da adoração. Ninguém tinha feito aquilo. E esse costume era feito com os mortos. Quando era para você colocar os mortos lá no seu lugar, você tinha que perfumar o corpo. E Maria, naquela devoção, falou: não, o mestre está na casa, eu preciso fazer alguma coisa. E ela quebra o seu perfume e adora. Agora, Marta servia, porém Maria rompia com algumas fronteiras, entregando tudo de mais valioso que ela tinha. Quando você adora verdadeiramente, o cheiro da adoração invade todo o ambiente. Diz que o cheiro invadiu a casa inteira. Deus falou para mim que tem pessoas até hoje no nosso ministério que não sabem adorar. Não sabe. Você tem que entregar o que é seu de mais valioso. Vamos aprender com Maria então. Olha só. Aqueles que não conseguem entregar tudo, olha só, vai pegando. Aqueles que não conseguem entregar tudo, sempre vão achar o ato do adorador um desperdício. Ah, que desperdício você ir na igreja de quinta. Que desperdício você gastar sua vida para um Deus que já está morto. Que desperdício esse perfume caro. A gente podia ter vendido aos pobres. É a fala de Judas. Agora, o que eu achei mais interessante, quando eu percebi isso, eu comecei a me arrepiar inteiro. E quando acaba o texto, acaba esse texto, os versículos à frente, o texto fala assim: no dia seguinte, Jesus foi para Jerusalém. E foi o dia lá do dia de Ramos, que ele entra lá com a entrada triunfal. Queridos, esse perfume que Maria tinha, ele era um perfume top. Ele era melhor que o Paco Rabanne da época. Ele era o One Million da época. Ele era puro. Ele não tinha composição, ele era puro. Se você eu sou perfumeiro, tá? Se você compra um perfume importado, se ele é a base óleo, uma fragrância natural 100%, ele dura mais de 24 horas. Agora, às vezes nós está meio ruim da grana, a gente compra um perfume que tem composições mais ou menos. É bom também, mas não vai durar 24 horas. No dia seguinte, Daniel, Jesus entrou em Jerusalém. Ele entrou montando um jumentinho. E eu posso imaginar com minha mente que o perfume invadiu todo aquele evento. Porque o perfume de Maria era 100% puro. No dia seguinte, Jesus estava ainda perfumado. Agora eu te pergunto, qual tipo de perfume você está gerando dentro de você? É uma composição mais ou menos? Ou ela é 100% óleo? Ah, queridos, quando eu li isso,
Quando eu rompo as fronteiras da adoração, eu consigo exalar o cheiro de Jesus, onde eu piso a planta dos pés. Maria, com uma mente profética, ela nem sabia, mas ela teve a honra de perfumar Jesus em sua entrada triunfal para Jerusalém. Ela nem sabia disso. Com uma mente profética, com uma visão profética e com um ato de adoração, você rompe as fronteiras do tempo. Agora, abra sua Bíblia aí, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Ah, Jesus, nos ajude, Pai, a nos gerar um bom perfume. Assim como Jesus entrou naquela entrada, em cima de um jumentinho, Ele vai voltar. E qual vai ser o nosso perfume para entregar para Ele? Qual vai ser o nosso perfume na sua volta triunfal? 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, por meio de nós, manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Lembra lá qual era o espírito de Josué, que Josué carregava? Era o espírito da sabedoria. E aqui está falando da fragrância do conhecimento. 15, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Fala assim para o seu irmão: você é um bom perfume de Cristo. Tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Olha só que interessante agora. Para com estes, cheiro de morte, gera morte. Para com aqueles, aroma de vida, gera vida. Quem, porém, é capaz de fazer essas coisas? Porque nós não estamos como os outros, mercadejando a palavra do Senhor, fazendo negócios com a palavra do Senhor, não. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Amém? Nós somos o bom perfume de Cristo para a humanidade. E nessa fragrância, ela tem que ter o conhecimento, o espírito da sabedoria que estava com Josué. Porque Josué só rompeu novas fronteiras porque ele estava cheio de sabedoria. Agora, olha só o que diz o texto: alguns vão sentir o aroma e vai gerar morte para a morte. Gente, quantos de vocês já tiveram uma experiência, por exemplo, no trabalho, na faculdade? Você está adorando, você está naquele espírito, está adorando ao Senhor, e você sente uma presença maligna do seu companheirinho de trabalho. Levanta a mão aí, vai. Quantos já? Você está naquele dia, você está meio profeta, e você sente que, sabe o que está acontecendo? Na mente dele, ele está falando: nossa, que desperdício. O perfume que ele exalou é o mesmo que outro exala, mas para ele vai gerar morte. Qual foi o fim de Judas? Qual foi o fim de Judas? Gente, não reclame da adoração do seu irmão. Cada um tem seu perfume. Cada um tem seu perfume. Judas foi reclamar da adoração de Maria, gerou morte. Agora, para o mesmo cheiro, para quem está com a sede do Senhor, com a fome do Senhor, com a vontade de atravessar novas fronteiras, o mesmo cheiro traz vida para a vida. Agora eu vou fazer uma pergunta, não precisa responder não. Eu sei que você passou desodorante,
Tem gente que está se incomodando com o seu cheiro aí, irmão? Lá no serviço? Tem gente que está se incomodando com o seu óleo? Se não tiver, tem alguma coisa estranha. Vamos gerar esse perfume aí. Bom, para outros geram vida. Jesus, e no final do texto, Jesus pede para Maria guardar o frasco. Ele fala assim: não tem importância, guarda o resto que ficou para o meu sepultamento. O que quer dizer, gente? Judas queria cessar, espírito de morte. Jesus estava falando assim: eu quero mais. Maria, guarda que eu quero mais. Guarda esse resto que você tem, que você vai usar depois. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Vida na vida. Gente, que perfume você está gerando dentro da sua casa? Que perfume você está gerando dentro da sua casa? Não fale mal do perfume do seu irmão. Cada um gera o seu. Cada um tem seu jeito de fazer seu perfume. Se ele fala em língua, se ele sapateia. Cada um tem seu jeito de gerar, Fábio. O importante é gerar. Agora, eu já vou entrar para a gente fazer um resumão. Josué pisa no novo com as plantas dos pés. Deus expande as suas fronteiras. Maria, ela pisa no novo, fazendo algo que ninguém tinha feito. E ela prepara o caminho do Senhor, perfumando ele para um evento mais importante da Bíblia. As pessoas sentiam o cheiro de Jesus naquele evento. E agora, queria ler um texto com vocês. A gente já está chegando nos finalmente. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 7. Fala para o seu irmão: você está aí, meu irmão? Vamos pisar junto, hein? Vamos pisar junto. Tem aquele ditado lá? Vamos pisar com os dois pés no peito. Vamos pisar com os dois pés na terra prometida. Em nome de Jesus. Vamos ler o texto? Vou aqui. O que eu falei mesmo? 1 Crônicas, capítulo 4, verso 7. Olha só. Os filhos de Elá foram Zerete, Izar e Etnã. Cós gerou Anube e Zobeba, e foi pai das famílias de Arel, filho de Arum. Aqui entra o nosso personagem. Jabes foi o mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porque com muitas dores eu dei a luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, quem dera me abençoasse, a oração de Jabes, e expandisse as minhas fronteiras, que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que me não sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que ele havia pedido. Gente, deixa eu explicar para você o contexto. Esse personagem Jabes só tem 2 versículos. E esse nome Jabes é um nome que estava debaixo de maldição. A mãe dele, ela ficou com tanta dificuldade do trabalho de parto, e falou assim: então agora você vai chamar, um exemplo, você vai chamar desgraça. Muitas dores eu tive para ter você, homem de dores. Pode ser que Jabes, ao longo da trajetória dele, como criança, como adolescente, ele tenha sido rejeitado pela mãe. Olha o nome na origem do hebraico: Jabes, procedente de uma raiz não utilizada, significado de afligir, um peso, muitas dores. Eu começo a imaginar a vida de Jabes, e a Bíblia fala que ele era um jovem. Todas as aflições que ele viveu. Ele ia jogar bola, pastor Daniel. Ô seu desgraçado, vamos lá, vai ter futebol amanhã.
Vamos lá, você só dá sofrimento para sua mãe, amanhã tem basquete. Ele não aguentava mais ouvir isso. A vida toda sendo rejeitado e humilhado, uma vida de dores. A oração dele é o tema dessa mensagem. Senhor, por favor, aumenta as minhas fronteiras, aumenta as minhas possibilidades de vida, porque eu já estou pisando no novo e não acontece nada para mim. E Deus atende o pedido dele. Gente, eu não sei qual que é o seu contexto. Eu não sei se um dia você ouviu algumas palavras da sua mãe que te magoou e até hoje te feriu. Não sei. Não sei mesmo. Eu não sei se sua mãe falou, olha, você é um filho de dores para mim. Olha, para mim você é uma desgraça, que no meu parto eu sofri. Eu não sei se seu pai vem te rejeitando. Uma coisa eu sei. Você tem um pai que mandou um filho, que derramou seu sangue, que ele foi por meio de nós e nos adotou para uma família celestial. E você não está sozinho nessa trajetória. Você vai pisar numa nova fronteira, em nome de Jesus. Eu não sei se sua mãe te rejeitou. Eu não sei. Mas Jabes é o exemplo claro disso. Senhor, aumenta as minhas fronteiras, que eu não aguento mais ser um jovem de dores. Um passo às novas fronteiras, uma oração sincera que pode mudar todo o nosso destino. A partir de hoje, irmãos, vamos começar a trabalhar para o reino. Vamos fazer um combinado? Vamos trabalhar para o reino. Vamos pisar com as plantas dos nossos pés. Vamos entrar para esse lugar com o nosso perfuminho na mão. Vamos fazer um combinado aqui. Junto a gente é mais forte. A gente é família de Deus, a gente é corpo de Cristo, a gente é noiva. A gente vai conseguir. Agora, para ir para os finalmente, eu sei que deve estar ruim para você a mensagem, mas um resumão. Josué, substituto de Moisés, tem seu significado do seu nome. O nome Josué em hebraico, Yehoshua, que significa Yahvé é salvação, ou Deus é o meu auxílio. Em hebraico, Josué significa o Senhor salva, ou o Senhor que concede a vitória. Mas a forma grega de pronunciar esse nome é Jesus. O que eu quero dizer para você? Todos os textos que a gente lê, porque quando a gente lê um texto, a gente pensa que os personagens são super-heróis. Mas a gente se dá em conta que no final, sempre alguém vai errar, vai falhar. Por isso que todos os personagens têm uma essência de Jesus. Eu vou dar alguns exemplos para você. Josué, substituto de Moisés, que até então era a conexão do povo de Deus. Jesus, hoje é a nossa conexão, o único caminho, é a conexão que nos leva até o Pai. Josué pisa a planta dos pés e consegue conquistar novas terras. Jesus, o nosso Salvador, através do seu sacrifício, nos apresenta as novas fronteiras da eternidade. Outro exemplo, Maria, essa do texto. Ela não apontou Jesus, mas ela é um exemplo para nós, porque ela conviveu com Jesus. Maria entende a importância da presença de Cristo, o perfume em adoração, o preparando para o dia seguinte, o dia da entrada triunfal, a fixação do nosso perfume na adoração, pode chamar a atenção de outras pessoas. Então, qual é o perfume que nós vamos ter até a volta dele? Jabes, um homem nascido por um nome ruim, podia ser visto como uma pessoa desgraçada, rejeitada pela mãe, assim como Jesus foi rejeitado por muitos. Homem de dores, veio de Nazaré, o que vai vir de bom de lá. Ele ora a Deus e Deus estende a sua oração, o livrando da dor. Olha só, fala assim para o seu irmão: Jesus é tudo em todos. Gente, existe um Adão melhor.
um segundo Adão em que nós podemos nos espelhar verdadeiramente. E esse Adão passou no teste do jardim. Existe um Abel melhor e maior, que também foi assassinado inocentemente, cujo sangue dele clama debaixo da terra. Existe uma verdadeira arca, que nos leva a salvar do dilúvio da iniquidade e do pecado. Essa arca se chama Jesus, que nos leva para uma terra prometida, uma terra de eternidade. Existe um verdadeiro e um melhor Abraão, que atendeu o chamado de Deus, tornando-se assim um peregrino para atender um chamado do Pai, para numa terra distante formar um novo povo. Existe sim um Isaque maior e verdadeiro, filho da graça, filho da promessa, que não somente foi oferecido em sacrifício, mas esse sim foi sacrificado verdadeiramente, e o seu sangue foi derramado por mim e por você. Existe um Jacó melhor e verdadeiro, que também lutou com bravura, mas lutou na cruz até o fim, e recebeu sim um golpe, mas ele venceu a morte, e está vivo, e essa ferida nos feriu, e é a graça. Existe um Moisés melhor e maior, que se põe no abismo entre o povo de Deus, e doa a sua vida para atravessar o mar, sendo assim mediador de uma nova aliança. Existe sim um verdadeiro maná, que vem do céu, que nos alimenta verdadeiramente o nosso espírito, e que nos dá provisão em meio a um deserto. Existe sim um Jonas melhor e maior, que foi enviado para pregar a mensagem, um povo duro de coração. Ele se lançou ao mar, reconhecendo a sua sentença, e ficou nas profundezas durante 3 dias e 3 noites. Jonas volta da barriga do peixe, assim como Jesus volta da morte, e prega para todo um povo, e a salvação é derramada naquele lugar. Existe sim um Jó maior e verdadeiro, que enfrentou as maiores e profundas dores, e mesmo assim intercedeu pelos seus amigos. Existe um José melhor e maior, que foi vendido como escravo, foi rejeitado pelos seus, ele foi começar a trabalhar, ele pegou as chaves da prisão, mas Jesus pegou a chave do inferno, e ele está vivo até hoje. É tudo sobre ele. Se coloca de pé em nome de Jesus.